Além disso, o cuidado com o solo é primordial para que nós consigamos ter aquilo que nós necessitamos. Lembram que o homem modifica o espaço conforme a sua necessidade. Então, conforme as nossas necessidades, nós também utilizamos o solo e por isso nós precisamos cuidar para que o solo ele seja de fato benéfico para aquilo que nós precisamos, para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência e etc. Ok? Até o próximo assunto. Até mais! Além disso, o cuidado com o solo é primordial para que nós consigamos ter aquilo que nós necessitamos. Lembram que o homem modifica o espaço conforme a sua necessidade. Então, conforme as nossas necessidades, nós também utilizamos o solo e por isso nós precisamos cuidar para que o solo ele seja de fato benéfico para aquilo que nós precisamos, para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência e etc. Ok? Até o próximo assunto. Até mais! Primeiramente, como se formam os solos? Os solos se formam a partir da decomposição da rocha. E como é que essa rocha se decompõe? As rochas se decompõem através da ação da água, do vento e também dos seres vivos, que por algum acaso, por algum motivo, vão e modificam, usam dela de alguma forma. E isso é rápido? Acontece de uma hora para outra? Não. Esse processo de decomposição das rochas pode demorar milhares e milhões de anos se for por um processo natural. A esse processo de decomposição pela ação da água, do vento, nós damos o nome de intemperismo. Guardem essa palavra, intemperismo. Temperismo quer dizer que relaciona-se com o desgaste das rochas, ok? E os desgastes das rochas formam o solo. Como isso se dá? E primeiramente a gente tem uma rocha matriz, uma rocha intacta, que ela ainda não apresenta nenhum processo de decomposição. Porém, a partir do intemperismo, provocado pela chuva, pelo vento, por variação de temperatura e pela colonização de seres vivos, ela começa a se decompor. De que forma que ela se decompõe? Se decompõe tanto pela ação do vento, da chuva, da variação de temperatura, como também o depósito de restos de seres vivos. O que é isso? Animais, bichos, rasteiros, enfim, N coisas que começam a se decompor e sendo depositados sobre essa rocha. E ao longo dessa decomposição, que fica cada vez mais intensa, vai aumentando a espessura do solo, juntamente com a ação do vento, da água, são as chuvas, a variação da temperatura. E com o aumento da espessura do solo, há também um aumento de plantas, há também um maior porte para elas conseguirem se fixar, aumenta a quantidade de matéria orgânica e assim esse solo ele vai se formando dependendo de qual é a sua rocha matriz. Se é uma rocha mais firme, se é uma rocha que ela foi formada há muito mais tempo, ou se ela é uma rocha mais nova. Isso depende, o tipo de solo, ele depende da sua rocha matriz. E lógico, depende também de qual é o material que foi decomposto sobre ele, como é que é o determinado local. Se chove muito, se chove pouco, se as temperaturas são altas, se as temperaturas são baixas, se há umidade, se há muito vento, se não há muito vento. Isso tudo depende da localidade da rocha matriz e qual o tipo de rocha matriz, e aí nós conseguimos determinar o tipo de solo e todo o seu processo de formação, certo? Agora vamos ver quais são os tipos de solo. E com o aumento da espessura do solo, há também um aumento de plantas, há também um maior porte para elas conseguirem se fixar, aumenta a quantidade de matéria orgânica e assim esse solo ele vai se formando dependendo de qual é a sua rocha matriz. Se é uma rocha mais firme, se é uma rocha que ela foi formada há muito mais tempo, ou se ela é uma rocha mais nova. Isso depende, o tipo de solo, ele depende da sua rocha matriz. E lógico, depende também de qual é o material que foi decomposto sobre ele, como é que é o determinado local. Se chove muito, se chove pouco, se as temperaturas são altas, se as temperaturas são baixas, se há umidade, se há muito vento, se não há muito vento. Isso tudo depende da
localidade da rocha matriz e qual o tipo de rocha matriz, e aí nós conseguimos determinar o tipo de solo e todo o seu processo de formação, certo? Agora vamos ver quais são os tipos de solo. Solo argiloso. O que nós temos no solo argiloso? O solo argiloso é um solo que ele tem uma grande quantidade de nutrientes, ótimo para a produção agrícola, porque quando ele é molhado, ele consegue absorver essa água, mas também ainda continua propiciando um ambiente, um habitat arejado para as plantas. Então, ele consegue com que a planta absorva melhor os nutrientes quando elas são fixadas neste tipo de solo. Solo humoso, também conhecido como solo escuro ou solo orgânico, é um dos solos mais ricos em nutrientes por causa da grande quantidade de matéria orgânica que é depositada sobre ele. Logo, ele também é um solo muito fértil e é muito utilizado na produção agrícola. É muito comum as pessoas chegarem nesses centros de flor, centros de jardinagem e comprar solo humoso ou solo orgânico para que consigam plantar desde pequenas sementes até grandes plantações. É muito comum comprar o solo humoso ou solo escuro ou solo orgânico, conforme vocês preferirem chamar. Solo argiloso. O que nós temos no solo argiloso? O solo argiloso é um solo que ele tem uma grande quantidade de nutrientes, ótimo para a produção agrícola, porque quando ele é molhado, ele consegue absorver essa água, mas também ainda continua propiciando um ambiente, um habitat arejado para as plantas. Então, ele consegue com que a planta absorva melhor os nutrientes quando elas são fixadas neste tipo de solo. Certo, galera? Não se esqueçam da palavrinha-chave intemperismo. Vocês podem ver essa palavra em vários outros assuntos de geografia. Não se esqueçam que quanto mais quantidade de matéria orgânica, maior a camada espessa sobre a rocha, maior a camada espessa de solo sobre essa rocha. E ao processo de acúmulo de matéria orgânica sempre está aliado ao processo de decomposição. E sempre quando temos mais matéria orgânica no solo, dependendo do tipo de solo, melhor aquele solo para cultivo, independente do cultivo que seja, é necessitado certa quantidade de matéria orgânica para que as plantas consigam se fixar e conseguir o seu ciclo de vida normal. Além disso, o cuidado com o solo é primordial para que nós consigamos ter aquilo que nós necessitamos. Lembram que o homem modifica o espaço conforme a sua necessidade. Então, conforme as nossas necessidades, nós também utilizamos o solo e por isso nós precisamos cuidar para que o solo ele seja de fato benéfico para aquilo que nós precisamos, para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência e etc. Ok? Até o próximo assunto. Até mais. Última coisa, se tiverem alguma dúvida, me procurem no e-mail, estou à disposição de vocês para isso. Às segundas e sextas, como eram as nossas aulas, também aqui na escola. Não deixem de tirar dúvidas, não fiquem com coisa parada, não deixem de refazer os registros de atividades no caderno, para que seja também um eixo avaliativo para a gente. Não deixem passar nenhum assunto despercebido, porque vocês vão precisar deles ano que vem para que a gente continue nosso ano letivo, a nossa formação normalmente.